Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista do advogado Franquiné de Santa Cruz, especialista em direito digital. Ele fala do projeto em tramitação no Congresso que criminaliza quem expõe a intimidade de outras pessoas na internet. A gente não precisa esperar o Estado. Basta você ter a coragem de se posicionar. Simples. Por exemplo, se você está no grupo de WhatsApp e você recebeu um conteúdo dessa natureza e você não concorda com aquilo, basta você falar, não concordo com isso. Além da entrevista, o programa vai mostrar. Vamos conhecer a mulher que dá nome ao projeto contra a exposição íntima na rede, uma vítima de maldade e de vingança. A digitalização de processos avança em Alagoas e dá mais agilidade à justiça. O currículo dos cursos de direito vai mudar e ganhar novas disciplinas. E ainda, outras notícias de tribunais pelo país. E o programa começa com a reportagem sobre a exposição íntima das pessoas na internet, Fernanda. Guilherme, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional quer criminalizar quem expõe outras pessoas a esse tipo de constrangimento. E nós vamos conhecer agora a história da mulher que deu nome a essa proposta. Ela foi vítima de maldade e de vingança. Esta é Rose Leonel, jornalista, apresentadora de um programa de TV em Maringá, no Paraná. Hoje ela é uma mulher de sucesso que transborda a autoconfiança. Mas 12 anos atrás, Rose viveu momentos de angústia, de depressão. O meu ex não aceitou o término da relação e me ameaçou. Ele falou que se eu não ficasse com ele ia destruir a minha vida e não aceitou o término. A vingança do ex-companheiro foi cruel. Envolveu a intimidade do casal, fotos que ela aceitou fazer nua para ele. Ele insistiu durante todo o tempo, até que no meio desses 4 anos, eu aceitei. Falei, bom, se é isso que você quer, a gente faz tudo para agradar a pessoa que você ama, com quem você está junto, né? E falei para ele, para mim tudo bem. Além de traída, Rose sentiu a dor da humilhação pública em Maringá, onde mora. Foi uma tortura, eu sofri um aniquilamento. Eu digo que eu fiquei queimada viva, sofri uma morte civil, porque eu não podia mais sair de casa. Eu era conhecida desde o pipoqueiro, eu nasci em Maringá. E essa campanha virou um mote da cidade. Eu virei assim, joga pedra na Geni, eu fui quase linchada na cidade. Do computador do ex, as fotos foram disparadas para 15 mil e-mails durante 5 anos seguidos. Além das fotos de Rose, o agressor enviou muito material pornográfico e ainda distribuiu CDs em condomínios da cidade. Eu dormia com o inimigo e não sabia. Talvez o drama de Rose pudesse ter sido evitado se ela conhecesse esta cartilha, produzida pelo CFEM, o Centro Feminino de Estudos e Assessoria. A publicação orienta mulheres sobre a exposição do corpo em nudes nos meios virtuais. Se você tem um entendimento de que na intimidade você pode trocar nudes, dizer coisas que normalmente dentro do coletivo a gente não diz, enfim, que isso seja dito e registrado de uma forma que traga uma certa segurança para você. Que, independente do entendimento de um amor romântico, que nunca vai acabar e que é indestrutível e que tem toda uma cumplicidade e um afeto, a gente precisa se cuidar, não expor o rosto, não expor o nome na conversa, sempre usar nas redes sociais sobrenome que não seja o seu. Casos semelhantes têm sido enquadrados na Lei Maria da Penha como violência moral. Em Minas Gerais, a Justiça condenou um morador de Uberlândia a pagar R$ 75 mil de indenização à ex-namorada. Ele havia publicado fotos íntimas dela sem autorização. Já em Cuiabá, no Mato Grosso, uma adolescente de 17 anos que teve um vídeo divulgado num site internacional ganhou direito a medidas protetivas contra o ex. As decisões mostram que estas situações devem ser denunciadas para que não voltem a acontecer. Quando eu denuncio, eu digo basta. Quando eu denuncio, eu digo não. Eu não aceito mais nenhum tipo de violência contra a minha vida e contra as pessoas que eu amo. É o enfrentamento do velho machismo, ainda tão enraizado na sociedade. A exposição da intimidade para causar vexatório, para causar constrangimento, é de postura
cafajeste, é de postura duvidosa, é de falta de caráter, né? Tem a ver com uma escolha de ser violento. No caso da Rose, a penalidade foi mínima. Não pagou as perdas que ela teve de emprego, de sono, de vida. A revolta da jornalista ajudou a erguer esta organização não governamental. A Marias da Internet dá orientação jurídica e apoio psicológico a mulheres que passaram pelo mesmo que ela. Esse crime de divulgação de imagem no Brasil acaba com a vida da mulher e estigmatiza para o resto da vida dela. O caso foi tão emblemático que repercutiu no Congresso. Rose dá nome a um projeto de lei que propõe um aumento da penalidade para quem comete essas violações. Eu sei que essa lei não vai resolver tudo, nós temos ainda outras coisas, outros avanços para chegarmos até lá, mas é um pontapé inicial. A doutora Leila lembra, mesmo que a legislação aumente as penas, os danos causados muitas vezes são irreparáveis. Por maior que seja a reprimenda, ela não será e não conseguirá alcançar e não conseguirá minimizar os danos que essa mulher sofreu. E se ela simplesmente perdeu o emprego? E se essa mulher cometeu suicídio? Agora vamos ver a entrevista do advogado Franquiné de Santa Cruz, especialista em direito digital. Essa disseminação indevida de material íntimo, infelizmente, é uma prática que é mais comum do que deveria ser. De fato, os dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, no relatório chamado Violência em Números, o Mapa da Violência, 2015 e 2016, ele demonstra que houve um crescimento da prática de divulgação de imagem íntima em 177%. Então, de fato, esses números vêm apontando que está tendo um crescimento dessa prática dentro da nossa sociedade. Muitas pessoas usam o termo vingança pornográfica, mas esse é um termo mal colocado, certo? Sim, de fato, o termo pornografia, existe todo um contexto de preconceito sobre esse termo. Quando a gente conversa com as vítimas, elas relatam que o que aconteceu não foi uma situação de pornografia. Então, usar o termo de vingança pornográfica, ele revitimiza já a vítima. Então, o termo mais adequado seria a disseminação indevida de material íntimo ou, como a lei fala, que é a disseminação não autorizada de imagem sexual. São termos mais neutros, amplos e também cumprem a mesma função de informar o que acontece e também educa a sociedade no sentido de perceber a questão e a dimensão da situação. Até porque quando a gente fala desse assunto, não se envolve apenas casais que brigaram e tentaram esse tipo de vingança. O contexto é muito mais amplo. Exatamente. Esse tipo de fato, ele tomou notoriedade a partir da divulgação inicialmente de imagem de ex-companheiros, né? Nesse contexto que você comentou. Quer dizer, um casal dentro da sua esfera de intimidade havia feito o registro de algumas imagens e com o fim do relacionamento, uma das partes, e geralmente o homem, porque 98% das vítimas são mulheres, então geralmente o homem insatisfeito com o fim dessa relação colocava esse conteúdo na rede. Mas a sociedade mudou e vem mudando muito rapidamente. Hoje, relações se estabelecem através de plataformas virtuais. Então, muitos desses casos atualmente são de casais que nunca se encontraram presencialmente, fisicamente. Todo o relacionamento foi estabelecido através de uma plataforma virtual, seja um aplicativo como o WhatsApp, seja através do Skype, seja através de chat, enfim, qualquer tipo de aplicativo. Então, isso é uma realidade. Uma outra realidade são de situações onde a mulher, por exemplo, por estar se sentindo bonita, se sentindo bem depois de um treino, vai e se fotografa para ela mesma, mas ela perde o dispositivo. Ela perde o computador, ela perde o smartphone com aquela imagem. Um terceiro acha esse conteúdo, acha esse dispositivo e publica na rede. Existem situações entre pessoas que são filmadas escondidas, sem saber, ou são filmadas, por exemplo, por câmeras de segurança, em algum contexto, né? Ou ela está num relacionamento com alguém e ela é filmada sem o conhecimento e depois isso também é utilizado para poder chantagear, para poder aferir outros benefícios em relação à mulher, sem falar também nos casos com os menores, né? Que também é um outro público, que é um público que já nasce conectado na rede, que já tem outros limites de valores, aonde a privacidade para esse público, que já nasce na rede, publicando o seu comportamento, o seu dia a dia, ela tem uma dimensão, um limite diferente da privacidade para um público anterior.
Então, para esse público, por exemplo, dos menores, né, registrar, filmar já não é uma coisa, diria assim, tão violenta em relação aos seus direitos à privacidade como é para outros públicos. É uma prática que cresceu com o avanço da internet, com o avanço do uso de aplicativos também? Com certeza, porque na verdade esse registro sempre existiu, né? Mas se nós pensarmos alguns anos atrás, quando você fazia um registro fotográfico de uma intimidade de um casal ou um filme, você tinha que pegar isso, levar para uma empresa que ia revelar, né? Quer dizer, você expunha isso a um público maior que limitava. Hoje em dia, com a facilidade, e não é ruim tecnologia é bom, a gente tem que saber bem utilizar isso, mas certamente hoje em dia cada um de nós somos uma mídia, né? De fato, somos influenciadores e uma mídia também. Então, com o crescimento das redes, né, e a facilidade de acesso à tecnologia, que, de novo, não é coisa ruim, mas houve uma disseminação. O que falta é as pessoas perceberem, terem um pouco mais de empatia, de compaixão, o dano que isso causa no universo da mulher. Porque esse tipo de prática é um tipo, a gente pode classificar como uma violência não física contra a mulher. Isso é um tema importante, porque muitas vezes as pessoas pensam em violência contra a mulher só em violência física. Mas isso é uma violência não física. A violência não física causa uma profunda devastação existencial nessa mulher. Ela afeta pelo menos 4 dimensões: emocional, psicológica, social e também econômica. Por que econômica? Porque as mulheres, quando são vítimas, perdem o emprego, são demitidas. São vários os casos. Então, já afeta economicamente. Socialmente, porque ela é isolada, ela é perseguida, ela sofre uma rotulação da sociedade. E psicológica e emocional, porque a maioria das vítimas desenvolvem doenças psicossomáticas. Só a legislação, só um projeto de lei, ele é suficiente para acabar com esse problema? Um projeto de lei é importante porque uma lei, ela tem um aspecto do simbolismo. O aspecto do simbolismo de uma norma gera uma educação, né? Mas também já é comprovado que lei não impede a prática de crimes. Se lei impedisse a prática de crimes, a gente não teria os números que nós temos, né? Mas ela tem um papel importante, sim, de simbolismo. O simbolismo é um alerta para a sociedade, falando assim, olha, a sociedade, a coletividade não aceita mais essa conduta. Mas isso pode ser profundamente reforçado com essas práticas que nós estamos conversando. Da própria sociedade, dentro das mídias digitais, dos grupos de WhatsApp, nas redes. Por exemplo, se essa imagem é publicada num fórum público, em vez da pessoa ir lá, olhar aquilo, não concordar e fechar o site, faz um comentário. Que coisa horrível, não concordo com isso. Então perceba que isso tem um papel importante, porque a vítima, ela vai continuar acessando esse conteúdo para ver se aquilo está ou não lá. Quando ela perceber que existe uma série de comentários reprovando aquilo, ela se fortalece. Porque ela percebe, então, que o que ela fez não foi errado, não foi crime, que ela é vítima e que a sociedade não aceita. Mas se ela acessa aquele portal, que tem aquele conteúdo, e os comentários são todos depreciativos, isso deixa ela mais fragilizada. Dr. Frank Ned, muito obrigada pela participação aqui no Link CNJ e até uma próxima. Agradeço. No próximo bloco, a digitalização de processos avança em Alagoas e dá mais agilidade à justiça. Até já. Nosso programa está de volta e mostra agora as notícias do CNJ. No primeiro semestre, o plenário do Conselho Nacional de Justiça julgou 436 processos. O número quase que dobrou-se comparado ao mesmo período de 2017, quando 226 julgamentos foram realizados. Esse aumento foi possível graças a uma alteração feita pela presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. É que desde março o Pleno passou a analisar itens da pauta em blocos. Para se ter uma ideia, na primeira sessão pós-adoção desta dinâmica, 66 processos foram julgados. A próxima reunião do Conselho será no dia 7 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça já prepara a próxima Semana da Justiça pela Paz em Casa. Será entre os dias 20 e 24 de agosto. Desta vez, os esforços vão se concentrar nos julgamentos dos tribunais de júri. O objetivo é pautar e julgar processos de feminicídio. Nos últimos 3 anos, essas semanas instituídas pelo Conselho julgaram 995 casos de feminicídio ou tentativa de homicídio de mulheres cometidos no âmbito familiar.
O Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais mostra que as 4 prisões federais ativas no país têm conceito positivo. A classificação é dada pelos juízes que visitam as unidades. Uma fica em Porto Velho, Rondônia, outra em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mais uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a última em Catanduvas, no Paraná. O quadro destoa do que se vê nas demais unidades prisionais administradas pelo Estado. Nessas, 30% são avaliadas como péssimas, 11% como ruins, 47% como regulares, 10% como boas e apenas 1% como excelentes. As prisões federais operam abaixo da capacidade. 59% das 832 vagas estavam ocupadas até o fim do ano passado. Nessas penitenciárias, nunca houve fugas ou rebeliões. O sistema Geopresídios é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Na semana passada, nós mostramos a importância da digitalização de processos para o bom funcionamento do judiciário, Fernanda. Guilherme, nosso exemplo veio do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos municípios de Maribondo e Quebrangulo. E hoje nós vamos mostrar que essa ofensiva pela modernização continua. São mais 2 municípios, Porto Calvo e Porto Real. Estamos na pacata Porto Real do Colégio, cidade banhada pelo Rio São Francisco. Aqui, a juíza titular da comarca, Fabiola Feijão, realizou durante os anos de 2014 e 2015 o processo de digitalização dos mais de 3.000 processos. Hoje, a comarca sente diariamente os efeitos positivos de estar 100% virtualizada. Definitivamente foi uma mudança que abreviou bastante o procedimento. No curso, a demora entre esse trâmite entre o cartório e o gabinete. O Alan coordenou todo o trabalho de digitalização, que durou quase 1 ano. Trabalhamos com o corpo que a gente tem aqui mesmo, sem trabalhar hora extra, sem trabalhar no horário após o expediente. E contamos com a ajuda de todos, inclusive dos oficiais de justiça. A virtualização ela dá acesso pronto ao processo, a qualquer hora, em qualquer lugar, e a gente tem uma mobilidade muito maior de analisar os casos com mais calma, em qualquer lugar, em casa, no escritório. E a gente vem para as audiências bem mais preparado, porque a gente não fica naquela maratona de buscar os processos nos fóruns e nos cartórios. A sociedade ganha muito, né? É importante frisar que com a digitalização dos processos, houve uma considerável diminuição, né, no custo de material de expediente, como papéis e impressões, e isso reforça o compromisso do Poder Judiciário com o desenvolvimento sustentável. Em Porto Calvo, as 2 varas da comarca também se encontram totalmente virtualizadas. Nas salas, apenas computadores e alguns poucos documentos. Eu lembro que na época do processo físico, a gente que tinha uma movimentação aqui na unidade, a movimentação é muito grande, eu tinha que trocar toner de impressora praticamente, às vezes, mensalmente. Às vezes, mensalmente, a equipe estava aqui para trocar o toner da impressora. Eu não lembro da última vez que o toner dessa impressora foi trocado, porque a gente praticamente não imprime mais nada. Menos papel gera mais economia e também mais espaço físico, garantindo mais conforto para os servidores. Essa nova realidade só é possível hoje graças a um trabalho em equipe que foi finalizado há cerca de 1 ano e meio. No início passamos assim por alguma temerosidade, no sentido de achar que um processo digital iria complicar a visualização na tela. Mas hoje nos acostumamos e creio que todos os servidores que aqui trabalham jamais trocariam um processo digital por um físico. Todo o processo de digitalização no Estado vem sendo comandado pelo desembargador Domingos Neto. Hoje, eu posso dizer que nós temos mais de 80% do nosso acervo totalmente digitalizado e a meta da administração é chegar ao final do ano com 100% do Estado já com os processos virtualizados. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual é a idade mínima que a pessoa precisa ter para adotar uma criança ou uma adolescente? Letra A. A idade mínima é de 30 anos, considerado um patamar confiável para o amadurecimento da pessoa.
é a mesma idade que qualquer cidadão precisa para se candidatar a governador de um estado. B. O mínimo determinado pelo Código Civil é de 21 anos, a chamada maioridade completa. C. A idade exigida é de 18 anos, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança. A resposta certa você vai ver a seguir. O currículo dos cursos de Direito vai mudar e ganhar novas disciplinas. Já, já. O Link CNJ está de volta com o Giro pelo Brasil. As informações que chegam de todas as regiões do país. A Corregedoria Nacional de Justiça esteve no Tribunal de Justiça e nas serventias extrajudiciais da Bahia. Visitou gabinetes de desembargadores e varas da capital e do interior. O objetivo foi verificar as condições de trabalho dos servidores, o atendimento ao cidadão e o cumprimento dos prazos processuais. A Corregedoria também analisou a produtividade dos juízes. Os resultados ainda não foram divulgados. As eleições estão próximas e a sociedade precisa ficar atenta ao comportamento dos candidatos. Neste período, eles têm autorização para usar plataformas digitais e site próprio, desde que o endereço eletrônico seja comunicado à Justiça Eleitoral. Também podem enviar mensagens para endereços cadastrados pelo partido ou coligação. Mas, ao receber o material, o eleitor deve ter a opção de cancelar a mensagem. O candidato tem liberdade ainda de criar blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas. Mas o concorrente não pode fazer propaganda eleitoral, mesmo que gratuita, em sites de pessoas jurídicas, em sites oficiais ou hospedados por órgãos da administração pública. Ficam vedadas ainda as propagandas por meio de telemarketing. O descumprimento das regras pode provocar multa que varia de R$ 5.000 a R$ 30.000. O currículo dos cursos de Direito vai mudar. A partir deste ano, outras disciplinas serão acrescentadas, Fernanda. Guilherme, o objetivo é preparar melhor os alunos para o mercado de trabalho. E o curso de Direito se mantém como uma das graduações mais procuradas do país. De acordo com o Ministério da Educação, de 2004 a 2016, o total de formandos em Direito cresceu 49%. E a grade curricular deve passar por mudanças. A ideia é ampliar o contato dos alunos com os futuros empregadores, seja na iniciativa pública ou privada. Isabela está no 9º semestre e acredita que o curso deve sim se modernizar para que os profissionais saiam mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Esse ano mesmo é ano de eleição e tem muita gente que está se formando e que nunca chegou a pegar direito eleitoral, né? Então, se tiver, por exemplo, uma demanda profissional sobre esse assunto, esse aluno tem que recorrer a diversos outros meios que não usa aqui da faculdade de Direito, né? Existem mais de 1.200 cursos de Direito em todo o país. A maioria tem a mesma grade curricular. As mudanças começaram a ser discutidas em 2014 e depois de audiências públicas devem sair do papel até setembro deste ano. A nova proposta mantém a carga horária atual, com duração de 5 anos. A modernização do currículo partiu da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Educação. As duas instituições acreditam que a mudança vai colaborar com a formação de bacharéis em Direito com diferentes perfis. É natural que um curso, de tempos em tempos, tenha que ter as suas devidas atualizações curriculares, não é? Tanto em relação à aproximação dos conteúdos às fronteiras do conhecimento desenvolvidos durante o período de vigência de determinado currículo, quanto também em relação à atenção, não é? Aos novos requisitos profissionais de atuação, aos novos campos de trabalho que surgem, tá certo? No sentido de ampliar a representação social mesmo do profissional, tá certo? E, obviamente, conectar o egresso em áreas essenciais e estratégicas para o desenvolvimento social, para as políticas públicas, direitos humanos, mas também para o desenvolvimento econômico. É hora da resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual a idade mínima que a pessoa precisa ter para adotar uma criança ou um adolescente? A resposta certa é a da letra C, 18 anos.
Esse é o patamar único para a maioridade no Brasil, fixado pelo Código Civil desde 2002 e que vale para qualquer efeito legal. Mas para adotar, a pessoa precisa ter pelo menos 16 anos a mais do que a criança. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. É a manutenção da ordem, né? Da justiça social, de as coisas estarem cada um no seu lugar, respeito, mantendo a dignidade das pessoas. Isso para mim é justiça. Sem impunidade, as pessoas se mantendo dentro de um padrão de comportamento, não porque existe uma punição, mas por ser uma ordem social. É a pessoa andar retamente, sabe? Cumprir com suas obrigações em todos os sentidos, respeitar o próximo, respeitar o irmão, a família. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.